bebê do milionário se engasgou. E uma empregada pobre salvou sua vida. Você não vai acreditar no que aconteceu em uma tarde comum na casa de um milionário em São Paulo. O bebê do empresário começou a engasgar de repente, e o desespero tomou conta de todos ao redor. Entre fraldas e mamadeiras, ninguém sabia exatamente o que fazer, até que uma jovem empregada, que mal tinha para seu próprio sustento, agiu com coragem e reflexo imediato, salvando a vida da criança. Esse momento mudou tudo. De repente, uma relação improvável começou a se formar entre o luxo da mansão e a simplicidade da vida dela. Surgiram sentimentos, aprendizados e desafios que nenhum deles esperava enfrentar. Ao longo dos próximos meses, a história se desenrola cheia de surpresas, obstáculos e reviravoltas que vão mostrar como coragem, empatia e dedicação podem transformar vidas, mesmo nas situações mais inesperadas. Antes de continuar, não esqueça de curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar todos os detalhes dessa história emocionante. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma simples ação de coragem pode mudar completamente o destino de uma família e ensinar lições que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Prepare-se para uma narrativa cheia de emoção, cultura brasileira e momentos que vão tocar seu coração. O sol da tarde entrava pelos enormes janelões da cobertura localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, refletindo o brilho dos móveis de luxo e dos pisos de mármore polido. O ar-condicionado tentava controlar a temperatura, mas a tensão que se acumulava dentro do apartamento era palpável. Entre brinquedos espalhados, fraldas e mamadeiras, um choro desesperado ecoava pelo espaço. O bebê do milionário engasgava, e ninguém sabia o que fazer. O protagonista, acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, sentiu pela primeira vez uma impotência que lhe parecia insuportável. Ele, que sempre organizava seus compromissos, negócios e até mesmo suas relações pessoais com precisão, viu-se diante de uma situação onde nem dinheiro nem status podiam oferecer solução imediata. Seus pensamentos aceleravam: como posso resolver isso agora? Eu não posso perder o controle. Mas o controle parecia inútil diante do choro do bebê. Enquanto ele tentava manter a calma, a empregada da casa, uma jovem de origens humildes, entrou na sala correndo. Ela não hesitou, apesar de sua posição social, e se aproximou do bebê com firmeza, olhos atentos e mãos ágeis. Com um movimento rápido e preciso, conseguiu desalojar o que estava obstruindo a respiração da criança. O bebê engasgou menos de 1 minuto antes que a situação pudesse se tornar crítica. O alívio foi imediato, mas o impacto emocional foi muito maior do que todos esperavam. O protagonista ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo, sentindo seu coração ainda acelerado. Pela primeira vez, percebeu que a vida não era apenas sobre controle, riqueza ou poder. Havia algo mais importante: a vulnerabilidade e o cuidado genuíno. Nos dias que se seguiram, ele não conseguiu tirar da cabeça o ato heróico da jovem. Ela, por sua vez, tentou manter a normalidade, trabalhando como sempre, limpando e organizando, mas algo havia mudado. Havia uma conexão silenciosa, um respeito profundo que crescia a cada gesto, cada atenção que ela dedicava à criança e à rotina da casa. O milionário, acostumado a decisões rápidas e imediatas, começou a perceber que não podia comprar tudo. O cuidado dela não tinha preço, e isso gerava uma sensação nova, até então desconhecida: gratidão genuína misturada com curiosidade e admiração. Ele começou a observá-la mais de perto, mas sem invadir seu espaço, tentando compreender a motivação daquela jovem que, mesmo com poucas posses e uma vida difícil, se manteve firme e atenta em um momento de extremo perigo. O primeiro acontecimento importante da história ocorreu quando ele tentou recompensá-la financeiramente, oferecendo um aumento e benefícios que ela nunca tinha imaginado. Para sua surpresa, ela recusou, afirmando que seu orgulho e independência eram mais importantes do que qualquer bônus. Esse gesto gerou uma pequena reviravolta, e ele teve que aprender a valorizar e respeitar a autonomia dela, algo que nunca havia feito com ninguém antes. Na mesma semana, outro acontecimento mudou a dinâmica da casa. O empresário precisava viajar para tratar de negócios urgentes, deixando a responsabilidade do bebê e da mansão nas mãos da jovem. A ausência dele trouxe tensão, mas também abriu espaço para que a empregada mostrasse sua competência e dedicação, ganhando mais confiança do protagonista.
Ele percebeu que, embora pudesse controlar muitos aspectos de sua vida, havia limites claros que a riqueza não podia ultrapassar. Durante esses primeiros dias, a rotina revelou pequenas nuances da cultura brasileira. Ela ensinava ao bebê canções simples, histórias populares e gestos típicos de festas de bairro, mostrando ao milionário um lado do Brasil que ele nunca tinha experimentado, a simplicidade, a alegria e a resistência das pessoas comuns. Essas pequenas lições culturais foram importantes para moldar a relação entre eles, mostrando que o afeto e o cuidado não têm relação com riqueza ou classe social. Uma pequena reviravolta emocional aconteceu quando o bebê começou a demonstrar preferência pela empregada. Cada sorriso e gesto de confiança da criança fazia o protagonista refletir sobre suas próprias atitudes e como ele precisava se aproximar mais de sua família, mas sem saber exatamente como equilibrar afeto e autoridade. Esse dilema começou a mexer com seu lado mais humano, provocando momentos de vulnerabilidade que ele nunca havia experimentado. Outro obstáculo surgiu quando ele tentou impor regras da mansão de luxo, esperando que tudo fosse feito conforme sua rotina meticulosa. A jovem, porém, se manteve firme, explicando que algumas práticas não se aplicavam à realidade dela. Essa situação provocou um conflito interno significativo, ele teve que aprender a abrir mão do controle absoluto e confiar em quem cuidava do bebê e da casa. Foi um momento crucial de aprendizado, mostrando que liderança e empatia precisam caminhar juntas. A primeira grande reviravolta do capítulo aconteceu quando, durante uma tarde de atividades, o bebê se afastou por alguns segundos, gerando pânico no milionário e forçando a jovem a agir rapidamente novamente. Esse evento mostrou a ele que a vida estava cheia de imprevistos, e que o verdadeiro cuidado exigia atenção constante, paciência e presença. Ao mesmo tempo, fortaleceu a confiança entre eles, criando um vínculo emocional profundo e duradouro. No final do capítulo, o protagonista começa a refletir sobre as mudanças internas que estavam acontecendo. Ele, que sempre via o mundo em termos de controle, riqueza e status, percebe que havia algo mais valioso, a conexão humana, o cuidado desinteressado e a capacidade de se importar genuinamente. A jovem empregada, com sua coragem, humildade e dedicação, abriu uma nova perspectiva para ele, e o futuro começava a se desenhar de forma inesperada, promissora e emocionante. O cenário também começou a mudar, o apartamento luxuoso não era mais apenas um símbolo de poder, mas um espaço de aprendizado e convivência. Cada objeto, cada ambiente, parecia refletir as pequenas conquistas e desafios do dia a dia, e a história mostrava que riqueza sem afeto e empatia é incompleta. Os sons, cheiros e cores da rotina começaram a ganhar importância, o aroma do café feito pela empregada, o riso do bebê, o som das ruas de São Paulo filtrando pela janela, tudo contribuía para criar um universo sensorial que reforçava a transformação do protagonista. Ao fim do capítulo, a narrativa deixa claro que a vida do milionário nunca mais seria a mesma. O momento em que o bebê engasgou foi apenas o início de uma série de mudanças profundas que envolvem coragem, dedicação, aprendizados culturais e emocionais, e a descoberta de sentimentos que ele nunca havia reconhecido em si mesmo. Os dias seguintes ao incidente com o bebê se desenrolaram com uma mistura de tensão e aprendizado. O milionário, que sempre esteve acostumado a decisões rápidas e ao controle absoluto de sua vida, percebeu que a situação exigia paciência, observação e colaboração. Cada gesto da jovem empregada despertava nele um misto de admiração e curiosidade. Ele começou a se perguntar como alguém com tão poucos recursos poderia demonstrar tanta coragem, atenção e amor genuíno. Logo no início da manhã, ele observou a rotina da casa de forma mais detalhada. O bebê brincava no tapete colorido, espalhando brinquedos, enquanto a jovem cantava uma canção popular brasileira, típica de uma festa de bairro do interior de São Paulo. Era uma melodia simples, mas carregada de alegria e tradição. O protagonista, que nunca se importou muito com rituais simples ou hábitos culturais, sentiu uma ponta de inveja pela naturalidade e autenticidade da jovem. Ele percebeu que havia algo valioso além do luxo, da simplicidade que proporcionava alegria genuína. Enquanto o bebê engatinhava em direção à empregada, ele se aproximava com cuidado, tentando não interromper a conexão entre os dois. Ele percebeu que cada sorriso do bebê e cada gesto da jovem tinham um efeito profundo, criando laços invisíveis que ninguém na mansão havia experimentado antes. Aquele momento foi um pequeno acontecimento, mas carregado de significado.
Ele começou a entender que a presença, o cuidado e a atenção valiam mais do que qualquer riqueza material. Pouco depois, uma situação inesperada gerou uma pequena reviravolta. Durante a organização de brinquedos e utensílios do bebê, ele tentou impor sua lógica e disciplina, esperando que tudo fosse feito de acordo com suas regras. A jovem, porém, explicou de maneira calma e firme que certas práticas que funcionavam em uma casa de luxo não se aplicavam à realidade dela. Esse confronto inicial, embora pequeno, fez com que o protagonista refletisse sobre seu estilo autoritário e sobre a importância de respeitar o conhecimento e experiência de outros, mesmo que viessem de uma posição social inferior. Nos dias seguintes, a rotina revelou um segundo acontecimento relevante: o empresário precisou se ausentar da cidade por compromissos profissionais. Pela primeira vez, a responsabilidade total pelo bebê ficou inteiramente nas mãos da jovem. Ela organizou os horários, cuidou da alimentação e até introduziu pequenas brincadeiras educativas inspiradas na cultura brasileira. Durante sua ausência, o milionário percebeu que sua confiança crescente não era apenas necessária, mas que dependia dela de maneira real e significativa. A ausência dele trouxe uma tensão silenciosa, mas também permitiu que a empregada mostrasse competência, dedicação e capacidade de adaptação. Durante esse período, outra pequena reviravolta emocional ocorreu. O bebê começou a demonstrar preferência pela jovem, sorrindo mais para ela e buscando sua atenção constantemente. O milionário, acostumado a ser a figura central de comando em todos os aspectos de sua vida, sentiu uma pontada de ciúmes misturada com surpresa. Esse sentimento inesperado provocou introspecção dele e começou a questionar sua abordagem paternal, percebendo que amor e cuidado exigiam paciência e presença genuína, não autoridade ou controle absoluto. A quarta reviravolta, de magnitude média, aconteceu quando o protagonista tentou organizar um gesto de reconhecimento público. Ele planejou um evento beneficente para homenagear a jovem, mas descobriu que suas intenções, embora bem-intencionadas, não eram recebidas da maneira esperada. O gesto expôs diferenças de valores e perspectivas, e enquanto ele via recompensas materiais como forma de reconhecimento, ela valorizava respeito, autonomia e confiança. Esse evento gerou tensão, mas também abriu espaço para conversas profundas, fortalecendo a relação emocional entre os dois. Nesse meio tempo, outro acontecimento significativo ocorreu: a jovem decidiu levar o bebê para um passeio cultural em um bairro tradicional de São Paulo. Eles visitaram mercados de rua, observaram artesãos trabalhando e experimentaram comidas típicas. O protagonista, inicialmente resistente a ambientes fora do seu controle, foi gradualmente conquistado pela autenticidade e riqueza cultural do local. Ele percebeu que a vida não se resumia a luxo e conforto, mas que experiências simples e genuínas tinham um impacto profundo na formação e felicidade do bebê. Durante o passeio, uma reviravolta grande marcou a narrativa. O empresário presenciou situações de convivência comunitária que contrastavam fortemente com sua rotina de privilégios. Ele viu crianças brincando em ruas estreitas, famílias compartilhando pequenas refeições e vizinhos colaborando entre si. Aquilo provocou uma transformação interna, e ele começou a valorizar solidariedade, empatia e vínculo emocional acima de status ou controle financeiro. A experiência foi tão impactante que mudou sua perspectiva sobre a própria vida e suas prioridades, criando um efeito duradouro sobre suas decisões futuras. Um quinto acontecimento relevante ocorreu quando a jovem se ofereceu para ensinar pequenas tradições culturais ao bebê, como danças típicas e brincadeiras simples de festas populares. O protagonista, inicialmente hesitante, começou a participar e percebeu que a integração desses elementos não só fortalecia os laços familiares, mas também promovia aprendizado, diversão e desenvolvimento emocional para a criança. Esse momento representou uma vitória sutil, conquistada por meio de esforço, paciência e abertura emocional, elementos que ele não valorizava anteriormente. Outro obstáculo significativo surgiu quando o bebê ficou doente por alguns dias. O protagonista, acostumado a resolver tudo com dinheiro, percebeu que cuidados, atenção e dedicação eram insubstituíveis. A jovem assumiu o papel central no cuidado, oferecendo atenção contínua, pequenas distrações educativas e carinho constante. Esse desafio forçou o protagonista a enfrentar vulnerabilidades, ansiedade e a necessidade de apoio emocional, reforçando a importância da colaboração e da confiança entre os personagens.
Durante o quinto mês, uma sexta reviravolta, de magnitude média, aconteceu quando um amigo de longa data do milionário visitou a mansão. Esse amigo, acostumado a soluções rápidas e autoritárias, sugeriu métodos de controle que iam contra a abordagem da jovem. O protagonista, confrontado com antigas práticas versus novos aprendizados, precisou tomar decisões conscientes, escolhendo empatia, paciência e respeito acima do poder e do status. Esse confronto interno e externo moldou sua transformação emocional, mostrando a evolução de um homem acostumado a controlar todos ao seu redor. Um sétimo acontecimento relevante ocorreu quando ambos organizaram uma atividade educativa em casa, criando pequenas experiências sensoriais para o bebê. O milionário passou a envolver-se mais, aprendendo como pequenas interações, músicas e movimentos poderiam influenciar positivamente o desenvolvimento da criança. Essa rotina trouxe crescimento pessoal, conexão emocional e aprendizado cultural, reforçando a importância de momentos simples compartilhados. No sexto mês, outra reviravolta grande se desenrolou quando uma reforma inesperada começou na mansão, mudando completamente o ambiente familiar. Quartos foram rearranjados, áreas de lazer temporariamente alteradas e rotinas adaptadas. A jovem assumiu papel estratégico na adaptação, mostrando inteligência, criatividade e capacidade de gestão. O protagonista, acostumado a ambientes controlados e perfeitos, precisou se ajustar ao caos temporário, aprendendo lições de flexibilidade, paciência e colaboração. Durante este período, um oitavo acontecimento relevante trouxe tensão e aprendizado, e a jovem enfrentou um dilema pessoal. Uma oportunidade de estudo e desenvolvimento surgiu, mas isso exigiria que ela passasse menos tempo com o bebê. Esse conflito gerou reflexão no protagonista, que precisou lidar com seu próprio desejo de manter a proximidade com ela, enquanto respeitava suas escolhas e autonomia. Essa situação reforçou laços de confiança e amadurecimento emocional, mostrando que relacionamentos saudáveis exigem equilíbrio entre afeto e liberdade. A nona reviravolta, pequena mas marcante, aconteceu quando o bebê começou a associar determinados momentos do dia à presença da jovem. Cada sorriso, cada gesto de carinho criava um vínculo inquebrável. O protagonista, observando silenciosamente, sentiu uma mistura de alegria, surpresa e respeito profundo. Ele percebeu que laços emocionais não se compram com dinheiro, mas se constroem com tempo, atenção e dedicação. Outro obstáculo surgiu quando o protagonista precisou viajar a trabalho novamente, deixando a jovem com a responsabilidade completa. A tensão aumentou, mas a colaboração entre os dois personagens mostrou resiliência, confiança e crescimento pessoal. Esse desafio reforçou o desenvolvimento gradual do protagonista, evidenciando que cada vitória exigia sacrifício, aprendizado e esforço contínuo. Durante o sexto mês, a 10ª e última reviravolta média do capítulo trouxe emoção intensa. Eles participaram de um evento cultural comunitário, onde crianças apresentaram danças, músicas e brincadeiras típicas. O protagonista, inicialmente desconfortável com o ambiente informal, foi conquistado pela energia e autenticidade das pessoas ao redor. Ele percebeu que riqueza, status e poder não substituem alegria genuína, atenção e amor verdadeiro. A jovem, por sua vez, sentiu orgulho e realização ao ver seu conhecimento cultural valorizado e compartilhado com a família do milionário. O capítulo terminou com uma sensação clara de mudança profunda. O milionário, antes rígido, controlado e distante emocionalmente, começava a se transformar em alguém capaz de empatia, paciência e afeto genuíno. A jovem continuava sendo uma figura central de aprendizado, inspiração e ligação emocional, mostrando que coragem, simplicidade e dedicação podem criar impactos duradouros na vida de todos ao redor. O bebê, alegre e seguro, se tornou o símbolo de todas as pequenas conquistas, reviravoltas e aprendizado cultural que se desenvolveram ao longo desses 6 meses iniciais. O ambiente, antes apenas símbolo de luxo e poder, começou a se tornar um espaço de crescimento, aprendizado e vivências culturais. Sons, aromas, cores e experiências sensoriais passaram a desempenhar papel central, reforçando a transformação do protagonista e sua conexão com a jovem. Cada momento construído, cada obstáculo superado e cada gesto de cuidado moldava não apenas o relacionamento entre eles, mas também a percepção do protagonista sobre sucesso, felicidade e a importância da presença humana genuína.
O amanhecer no apartamento de luxo parecia mais tranquilo do que nos dias anteriores, mas a rotina ainda carregava a tensão de quem aprende a conviver com mudanças inesperadas. O milionário, agora mais atento aos pequenos gestos da jovem empregada, observava cada movimento do bebê, procurando maneiras de participar sem atrapalhar. Ele ainda sentiu o instinto de controle pulsando, mas a experiência dos últimos meses lhe ensinara que nem sempre o poder ou dinheiro resolvem os desafios cotidianos. Logo cedo, a jovem começou a ensinar ao bebê pequenas canções tradicionais do interior de São Paulo, enquanto o protagonista, curioso e cauteloso, observava a maneira como o bebê reagia aos sons, aos gestos e à atenção que recebia. Ele ficou surpreso ao perceber que as respostas da criança não dependiam de brinquedos caros ou tecnologia, mas do cuidado, paciência e envolvimento emocional. Esse insight foi um pequeno acontecimento, mas crucial para o seu processo de transformação interna. No meio da manhã, uma pequena reviravolta ocorreu quando o empresário tentou reorganizar a rotina de maneira mais eficiente, impondo horários e regras rígidas. A jovem, novamente, mostrou que algumas práticas precisavam ser adaptadas à realidade do bebê e às necessidades emocionais dele. Esse confronto silencioso fez com que o protagonista refletisse sobre sua própria inflexibilidade, reconhecendo que mudanças exigem flexibilidade, empatia e observação contínua. Ele percebeu que liderança e afeto não são mutuamente exclusivos, mas sim complementares. Pouco depois, um segundo acontecimento significativo ocorreu, a visita de um especialista em desenvolvimento infantil contratado pelo milionário. Ele queria assegurar que o bebê estava se desenvolvendo corretamente, mas se surpreendeu ao perceber que a jovem, com seus métodos simples e atenciosos, já promovia aprendizado e segurança de maneira mais eficaz do que muitas técnicas modernas. Essa situação gerou uma reviravolta média, pois mostrou ao protagonista que experiência, cuidado e sensibilidade podem superar protocolos rígidos e teorias complexas. Nos dias seguintes, uma grande reviravolta emocional marcou a narrativa. O milionário decidiu acompanhar a jovem até o bairro onde ela cresceu para conhecer sua família e entender melhor suas origens. Ele se deparou com ruas estreitas, casas simples, feiras livres cheias de cores, cheiros e sons típicos do Brasil. A realidade que ele testemunhou era distante de seu universo de luxo, mas despertou empatia, respeito e admiração. Ele percebeu que a coragem e dedicação da jovem tinham raízes profundas, moldadas por experiências de vida desafiadoras. Esse momento trouxe aprendizado cultural e emocional, reforçando a conexão entre eles. Durante a visita, um terceiro acontecimento relevante ocorreu, o protagonista viu como a comunidade local se ajudava mutuamente. Vizinhos trocavam alimentos, compartilhavam cuidados e se apoiavam em pequenos desafios do dia a dia. Essa observação provocou uma grande reviravolta em sua visão de mundo. Ele começou a perceber que riqueza e status não substituem solidariedade, confiança e relações humanas genuínas. Foi uma lição prática que transformou sua percepção sobre felicidade e sucesso. Ao voltar para a mansão, outro pequeno obstáculo se apresentou. O milionário precisava lidar com compromissos profissionais urgentes, mas não queria se distanciar do bebê nem perder a presença da jovem. Essa tensão gerou reflexões internas e ele precisava equilibrar carreira, paternidade e crescimento emocional. A jovem, por sua vez, demonstrava maturidade ao ajudá-lo a encontrar soluções práticas, respeitando suas responsabilidades e limites. Essa colaboração fortaleceu a confiança mútua, mostrando que ambos podiam aprender e crescer juntos. No terceiro mês, um quarto acontecimento relevante marcou a rotina da casa. O bebê começou a explorar os ambientes de forma mais independente, exigindo atenção constante e cuidado redobrado. A jovem mostrava habilidade em manter a segurança e promover aprendizado, enquanto o protagonista se via desafiado a lidar com situações inesperadas sem recorrer à autoridade ou à pressa. Esse desafio revelou uma reviravolta média, e ele descobriu que paciência, observação e sensibilidade emocional eram tão essenciais quanto recursos financeiros ou planejamento estratégico. Durante uma tarde de brincadeiras, uma quinta reviravolta emocional aconteceu. O bebê, curioso e enérgico, começou a demonstrar preferências por certos brinquedos, gestos e músicas da jovem. O protagonista percebeu que, embora pudesse comprar qualquer objeto, a atenção, carinho e consistência eram os elementos que realmente criavam vínculos duradouros.
Esse insight reforçou seu crescimento pessoal, mostrando que amor e cuidado não podem ser impostos, mas construídos gradualmente. Pouco depois, outro obstáculo significativo se apresentou. O protagonista recebeu uma proposta de expansão de negócios que exigiria uma viagem prolongada e afastamento do bebê e da jovem. Ele hesitou, preocupado em perder momentos importantes e comprometer a relação que se fortalecia. A jovem, percebendo sua ansiedade, ofereceu apoio, estratégias e alternativas, mostrando que a colaboração emocional podia superar desafios práticos. Esse momento marcou uma reviravolta média, consolidando aprendizado e confiança entre os personagens. No quarto mês, uma sexta reviravolta significativa trouxe emoção intensa. Durante um passeio a um mercado cultural popular, o protagonista testemunhou crianças e adultos interagindo em atividades tradicionais, como rodas de samba de roda, feiras de artesanato e comidas típicas. Ele ficou fascinado com a autenticidade, simplicidade e alegria que transbordava de cada experiência. Esse contato com a cultura popular reforçou o entendimento de que riqueza e conforto não substituem vivências significativas, empatia ou conexão humana genuína. Enquanto exploravam o mercado, um sétimo acontecimento relevante ocorreu. A jovem compartilhou memórias de infância, revelando desafios superados com coragem e determinação. O protagonista, emocionado, reconheceu que sua própria vida havia sido moldada por controle e privilégio, sem exposição às dificuldades do cotidiano. Esse compartilhamento fortaleceu laços, trazendo vulnerabilidade, confiança e empatia. A narrativa mostrou que relacionamentos sólidos exigem abertura emocional e disposição para aprender com as experiências do outro. Mais adiante, uma oitava reviravolta grande se apresentou. O bebê, curioso, se envolveu em uma situação de perigo menor, que exigiu rapidez e atenção redobrada. A jovem, com reflexos rápidos, evitou qualquer problema, mas a situação serviu como alerta para o protagonista. Ele compreendeu que responsabilidade parental e cuidado genuíno exigem presença, atenção contínua e colaboração, independentemente de recursos ou status. Esse evento consolidou o aprendizado, respeito e vínculo emocional entre os personagens. Durante o quinto mês, outro acontecimento relevante envolveu o planejamento de pequenas atividades educativas em casa. O protagonista passou a participar ativamente, aprendendo a importância de estímulos sensoriais, brincadeiras lúdicas e desenvolvimento emocional. A jovem orientava e participava, criando um ambiente de cooperação, aprendizado e afeto. Cada momento de interação representava uma vitória gradual, conquistada por esforço contínuo e atenção dedicada. No mesmo período, um nono acontecimento relevante trouxe reflexão. O protagonista recebeu um convite para um evento social luxuoso, mas percebeu que o desejo de estar presente para o bebê e apoiar a jovem superava qualquer compromisso de status. Esse momento marcou uma pequena reviravolta emocional, evidenciando a mudança interna do protagonista e sua capacidade de priorizar o que realmente importa. Ele começou a compreender que equilíbrio entre responsabilidades, afeto e escolhas conscientes era essencial para a felicidade e conexão genuína. Durante o sexto mês, uma décima reviravolta média trouxe emoção e aprendizado. O protagonista e a jovem organizaram uma pequena festa de aniversário para o bebê, com elementos culturais brasileiros, como músicas tradicionais, comidas típicas e pequenas brincadeiras comunitárias. A preparação exigiu esforço, planejamento e colaboração. O evento destacou a importância da cultura, tradição e presença afetiva, consolidando vínculos e mostrando que felicidade genuína é construída por momentos compartilhados, atenção e dedicação, não por recursos materiais. Ao final do capítulo, o ambiente da mansão e os personagens haviam passado por transformações profundas. O protagonista, antes rígido, distante e controlado, começou a incorporar empatia, paciência e sensibilidade emocional em suas decisões. A jovem, com coragem, simplicidade e dedicação, reforçava laços, fortalecia vínculos e compartilhava aprendizados culturais e afetivos. O bebê, alegre e seguro, tornou-se símbolo da conexão, aprendizado e amor genuíno que crescia gradualmente entre todos. Cada desafio, obstáculo e reviravolta contribuiu para o desenvolvimento emocional, social e cultural do protagonista e da jovem, estabelecendo uma base sólida para as próximas fases da história. O capítulo terminou com uma sensação de esperança e crescimento.
As experiências vividas reforçaram a ideia de que riqueza sem presença, afeto e compreensão é incompleta. Os sons, aromas e cores da vida cotidiana, somados à coragem, dedicação e simplicidade da jovem, transformaram a rotina do protagonista. Ele aprendeu que a vida é feita de momentos compartilhados, vínculos emocionais e aprendizados constantes, e que cada pequena vitória exige esforço, paciência e atenção genuína. O quarto mês de convivência trouxe ao milionário uma sensação estranha de inquietação. Ele, acostumado a lidar com planejamentos precisos e decisões rápidas, percebeu que havia perdido o controle total sobre sua rotina. A jovem empregada, com sua calma, dedicação e atenção ao bebê, havia se tornado uma presença indispensável. Cada gesto dela mostrava que coragem, paciência e inteligência emocional eram qualidades que dinheiro algum poderia substituir. Naquela manhã, o protagonista acordou com o som do bebê rindo, algo que parecia simples, mas que para ele tinha um significado profundo. A alegria genuína da criança contrastava com a rigidez e o controle que sempre dominaram sua vida. Ele observou a jovem interagir com o bebê, ensinando pequenas palavras, gestos e brincadeiras típicas de crianças brasileiras. Era uma cena que despertava emoções que ele nunca havia sentido, e ao mesmo tempo o deixava curioso sobre o impacto que aquelas experiências teriam no futuro da criança. Um primeiro acontecimento relevante do capítulo aconteceu quando o protagonista tentou introduzir tecnologia avançada para entreter e educar o bebê. A jovem, com paciência, explicou que o contato humano, os gestos e a atenção eram mais importantes para o desenvolvimento da criança. Essa pequena reviravolta foi crucial. O milionário começou a questionar sua abordagem e a perceber que nem tudo se resolve com recursos financeiros. Ele aprendeu que presença, atenção e afeto têm valor incalculável. Pouco depois, outro acontecimento importante envolveu a visita de um amigo de negócios. O amigo, acostumado a uma visão pragmática e autoritária da vida, criticou a atenção dedicada pelo milionário às rotinas culturais e afetivas do bebê. Ele sugeriu que ele deveria focar em trabalho e status, mantendo distância das tarefas domésticas e da criação. Essa situação gerou uma reviravolta média. O protagonista precisou decidir entre seguir conselhos tradicionais ou continuar aprendendo com a jovem e com as experiências que estavam moldando sua visão de mundo. Na sequência, um terceiro acontecimento relevante aconteceu quando o bebê passou a demonstrar interesse por atividades ao ar livre. A jovem sugeriu passeios pelo bairro, feira livre e parques próximos, mostrando ao protagonista a riqueza da cultura local e a importância do contato com ambientes variados. Ele, inicialmente relutante, aceitou acompanhar, e a experiência se transformou em aprendizado profundo. Observando as cores, sons e aromas do Brasil urbano, percebeu que riqueza não substitui vivências significativas e a capacidade de desfrutar o simples. Durante um desses passeios, uma quarta reviravolta média ocorreu. Uma situação inesperada exigiu atenção imediata do protagonista. O bebê se afastou por alguns instantes em meio à multidão. A jovem agiu rapidamente, mantendo a calma e controlando a situação. Esse evento reforçou a lição de que cuidado e presença contínua são essenciais e que riqueza ou status não podem substituir atenção e dedicação genuína. O protagonista começou a internalizar esses aprendizados, sentindo que cada desafio proporcionava crescimento emocional. Pouco tempo depois, um quinto acontecimento relevante ocorreu quando a jovem compartilhou histórias de sua infância, explicando como a comunidade ajudava uns aos outros, ensinando solidariedade, respeito e cooperação. O protagonista ficou tocado com a força e coragem que ela demonstrava, e começou a refletir sobre sua própria vida, percebendo que riqueza e poder nunca haviam lhe ensinado essas lições. Essa troca de experiências culturais e emocionais aproximou ainda mais os dois, fortalecendo a conexão entre protagonista, empregada e bebê. Durante o quarto mês, um sexto acontecimento significativo trouxe tensão e aprendizado. O protagonista recebeu uma responsabilidade urgente relacionada aos negócios e precisou se ausentar por alguns dias. A ausência revelou obstáculos importantes. Confiar a totalidade do cuidado do bebê à jovem exigiu que ele aceitasse sua própria vulnerabilidade e limites. A jovem, por sua vez, demonstrou competência, paciência e dedicação, garantindo que o bebê permanecesse seguro, feliz e estimulado. Esse período reforçou a importância da colaboração, confiança mútua e aprendizado contínuo.
Uma sexta reviravolta média ocorreu quando, durante sua ausência, o milionário recebeu notícias de que o bebê havia se envolvido em uma situação que exigiu coordenação, atenção e improviso da jovem. Embora a situação não tenha gerado perigo real, mostrou ao protagonista que desafios inesperados fazem parte da vida, e que paciência, inteligência emocional e dedicação são insubstituíveis. Ele sentiu orgulho, gratidão e admiração, percebendo que a jovem não era apenas uma funcionária, mas alguém capaz de transformar vidas com sua coragem e cuidado. No quinto mês, outro acontecimento relevante envolveu o planejamento de uma pequena festa em comemoração ao desenvolvimento do bebê. A jovem sugeriu incorporar elementos culturais brasileiros, música tradicional, comidas típicas e pequenas atividades que envolvessem aprendizado lúdico. O protagonista, inicialmente preocupado com organização e imagem, percebeu que o foco deveria ser a alegria e bem-estar do bebê. Esse planejamento reforçou a lição de que felicidade genuína depende de presença, dedicação e sensibilidade, não de luxo ou status. Durante a preparação da festa, uma sétima reviravolta grande aconteceu. Um contratempo inesperado exigiu improviso e colaboração entre os dois protagonistas. O protagonista, acostumado a resolver problemas com recursos financeiros, precisou aprender a agir de forma mais sensível, observando, adaptando-se e confiando na experiência da jovem. Esse evento consolidou o aprendizado emocional, mostrando que crescimento pessoal e sucesso exigem paciência, colaboração e flexibilidade. Pouco depois, outro obstáculo significativo surgiu. O protagonista recebeu convite para um evento social importante que coincidia com os preparativos da festa. Ele sentiu conflito entre responsabilidades profissionais e compromisso emocional. A jovem o ajudou a organizar prioridades, demonstrando que apoio, confiança e colaboração podem superar desafios práticos. Esse momento reforçou o crescimento interno do protagonista, mostrando que equilíbrio entre carreira, afetividade e responsabilidades é fundamental. No sexto mês, um oitavo acontecimento relevante trouxe emoção e reflexão. Durante a festa, o bebê interagiu com crianças de diferentes contextos sociais, revelando a importância da convivência, diversidade e aprendizado cultural. O protagonista, observando as interações, compreendeu que felicidade e desenvolvimento emocional dependem de experiências compartilhadas, atenção e cuidado, e não apenas de recursos materiais. A jovem, orgulhosa, percebeu que seus conhecimentos e experiências culturais estavam sendo valorizados e transmitidos, fortalecendo a confiança e vínculo com o protagonista. Uma oitava reviravolta média ocorreu quando um pequeno acidente durante a festa exigiu atenção imediata. O protagonista, acostumado a resolver problemas com recursos e planejamento, percebeu que inteligência emocional, presença e paciência eram indispensáveis. A jovem agiu com rapidez e calma, reforçando sua importância e capacidade de lidar com imprevistos. O episódio consolidou aprendizados e vínculos emocionais entre os personagens. Outro obstáculo surgiu logo depois da festa. O protagonista precisava viajar novamente, mas não queria se afastar do bebê nem comprometer a rotina estabelecida. A jovem demonstrou maturidade ao organizar a rotina, garantindo cuidado e segurança. O protagonista percebeu que havia construído confiança e colaboração genuínas, algo que ele jamais havia experimentado em sua vida profissional ou pessoal. Durante o sexto mês, a nona reviravolta grande trouxe lição profunda. Um passeio ao centro histórico da cidade expôs o protagonista a tradições, cores, sons e aromas típicos brasileiros. A jovem explicou pequenas histórias e costumes, conectando passado, cultura e aprendizado emocional. O protagonista sentiu respeito, admiração e encantamento, compreendendo que a riqueza cultural é tão valiosa quanto qualquer bem material. Um décimo acontecimento relevante ocorreu quando o bebê começou a responder positivamente a brincadeiras educativas e experiências sensoriais, mostrando desenvolvimento, alegria e segurança. O protagonista percebeu que cada pequeno gesto, atenção e aprendizado compartilhado tinha efeito duradouro. A jovem, satisfeita, sentiu reconhecimento silencioso, sabendo que seu cuidado e dedicação estavam criando impacto real e positivo. Ao final do capítulo, o ambiente da mansão havia se transformado. Não era apenas um espaço de luxo, mas de aprendizado, cuidado e vivências culturais.
O protagonista, antes rígido, distante e controlador, incorporava paciência, empatia e inteligência emocional. A jovem, com coragem, dedicação e simplicidade, reforçava vínculos e compartilhava aprendizado cultural. O bebê, alegre e seguro, simbolizava o sucesso gradual e conquistado através de esforço, atenção e amor genuíno. Cada obstáculo, reviravolta e acontecimento contribuiu para o crescimento emocional, social e cultural dos personagens, preparando o terreno para desafios ainda maiores nos próximos meses. O sexto mês de convivência trouxe novos desafios e oportunidades de crescimento para o milionário. Ele, que sempre esteve acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida com precisão, começou a perceber que a rotina com o bebê e a jovem empregada exigia algo que dinheiro nenhum poderia oferecer: paciência, sensibilidade e atenção contínua. Cada gesto da jovem, cada sorriso do bebê e cada momento de interação eram lições valiosas que transformavam gradualmente sua percepção do mundo. Logo cedo, o protagonista acordou com o som do bebê rindo. Aquela risada, leve e espontânea, atravessava o apartamento, trazendo uma sensação de alegria genuína que o milionário ainda não conhecia. Ele observou a jovem interagindo com a criança, ensinando pequenas canções, gestos e brincadeiras típicas da cultura brasileira. A simplicidade e autenticidade da cena despertaram nele um sentimento profundo de admiração e gratidão. Ele percebeu que havia muito a aprender sobre cuidado, conexão emocional e dedicação sem interesse financeiro. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando o protagonista decidiu organizar um espaço de aprendizado sensorial dentro da mansão. Ele adquiriu materiais educativos, mas foi a jovem quem mostrou como utilizá-los de forma eficaz, criando atividades que estimulassem o bebê cognitivamente e emocionalmente. Esse momento representou uma pequena reviravolta, pois mostrou que experiência, sensibilidade e atenção podem superar recursos materiais, ensinando ao milionário uma lição valiosa sobre humildade e colaboração. Pouco depois, outro acontecimento significativo surgiu quando o protagonista recebeu uma proposta urgente de negócios que exigia viagem imediata. Ele sentiu conflito interno e a responsabilidade profissional era importante, mas deixar o bebê e a jovem sozinhos gerava ansiedade e insegurança. Essa situação trouxe uma reviravolta média, pois o milionário precisou aprender a confiar, delegar e aceitar que sua ausência não significava perda de controle. Ele percebeu que relações e cuidado genuíno exigem confiança e respeito mútuo. Durante os dias de preparação para a viagem, uma terceira reviravolta média ocorreu. O bebê começou a demonstrar preferência pela jovem, buscando sua atenção constantemente. O protagonista sentiu ciúmes inesperados, mas também uma profunda admiração pela dedicação dela. Esse dilema interno revelou vulnerabilidade, emoções não controláveis por dinheiro ou poder, e uma necessidade crescente de entender como construir vínculos afetivos de forma genuína. Ao embarcar na viagem, outro acontecimento relevante marcou a rotina. A jovem assumiu total responsabilidade pelo cuidado do bebê e pela organização da mansão. Ela precisou lidar com imprevistos, desde pequenas doenças a mudanças de horários, mostrando habilidade, inteligência emocional e dedicação. O protagonista, longe, percebeu o valor real do que ela fazia diariamente, consolidando seu respeito e confiança. Essa experiência serviu como reviravolta emocional significativa, pois mostrou que coragem, atenção e paciência são essenciais para transformar vidas. Durante a ausência do milionário, um quinto acontecimento relevante trouxe tensão. Uma situação inesperada exigiu rápida adaptação da jovem para manter a rotina do bebê. Ela usou métodos simples, mas eficientes, garantindo segurança e aprendizado. Esse episódio reforçou a importância de colaboração, criatividade e experiência prática. O protagonista, acompanhando à distância, sentiu orgulho e reconhecimento, percebendo que laços genuínos se constroem com dedicação e atenção constante, e não com riqueza material. Na volta da viagem, o sexto acontecimento relevante envolveu um encontro com um amigo próximo do milionário, que questionou sua dedicação ao bebê e à jovem empregada. Ele sugeriu que compromissos profissionais deveriam ter prioridade, ignorando os vínculos emocionais que estavam sendo construídos. Essa situação gerou uma sexta reviravolta média, pois o protagonista precisou reafirmar suas prioridades e mostrar que aprendizado emocional, cuidado e presença humana eram tão importantes quanto negócios e status.
Pouco depois, um sétimo acontecimento relevante ocorreu quando o protagonista decidiu organizar atividades culturais dentro da mansão, seguindo os ensinamentos da jovem. Eles cantaram músicas populares, brincaram com objetos sensoriais e participaram de jogos educativos. O bebê, encantado, interagia alegremente, reforçando a importância da presença, atenção e estímulo constante. Esse momento trouxe uma reviravolta emocional significativa, mostrando que felicidade e desenvolvimento emocional não dependem de luxo, mas de cuidado, tempo e dedicação. Durante o quinto mês, um oitavo acontecimento relevante surgiu quando o protagonista tentou introduzir métodos de organização excessivamente rígidos. A jovem, com paciência, explicou que flexibilidade era essencial para o bebê e para o aprendizado. Essa situação gerou uma pequena reviravolta, pois o milionário precisou refletir sobre sua necessidade de controle e aprender a equilibrar disciplina e liberdade, reconhecendo que empatia e compreensão são fundamentais na educação e na convivência. Pouco depois, outro obstáculo significativo se apresentou. O protagonista recebeu uma nova proposta de expansão de negócios que exigia dedicação intensa e viagens frequentes. Ele sentiu conflito interno, e priorizar trabalho significava abrir mão de momentos preciosos com o bebê e da colaboração com a jovem. Essa tensão gerou crescimento pessoal, pois ele precisou aprender a equilibrar responsabilidades, decisões profissionais e vínculos afetivos, demonstrando evolução gradual e esforço visível. No sexto mês, um nono acontecimento relevante envolveu uma atividade ao ar livre no bairro tradicional de São Paulo. O protagonista e a jovem levaram o bebê para explorar a feira, observar artesãos, ouvir músicas e sentir a atmosfera típica do local. Essa experiência trouxe aprendizado cultural, conexão emocional e diversão para o bebê, fortalecendo vínculos entre todos. Durante o passeio, uma nona reviravolta grande ocorreu quando o bebê se afastou por instantes, exigindo atenção imediata da jovem. A situação reforçou a importância de vigilância, presença e colaboração entre os protagonistas. Pouco depois, o protagonista começou a perceber pequenas mudanças internas em si mesmo. Ele, antes rígido, distante e focado em resultados, começou a valorizar momentos simples, alegria genuína e aprendizado constante. A jovem continuava sendo referência de. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Coragem, paciência e inteligência emocional, mostrando que dedicação e atenção podem transformar vidas de maneira profunda e duradoura. Esse período consolidou o aprendizado emocional, fortalecendo vínculos, confiança e respeito mútuo. Durante o sexto mês, o décimo acontecimento relevante trouxe emoção e crescimento. O protagonista decidiu preparar uma surpresa para o bebê e a jovem, montando um espaço de brincadeiras sensoriais dentro da mansão. Ele planejou cuidadosamente, mas contou com a orientação da jovem para garantir que tudo fosse seguro, divertido e educativo. Essa colaboração gerou uma décima reviravolta grande, pois mostrou que parceria, aprendizado e atenção mútua são fundamentais para conquistas significativas, reforçando a transformação emocional do protagonista. Ao final do capítulo, a mansão não era apenas um espaço de luxo, mas de aprendizado, convivência e vivências culturais. O protagonista, que antes era rígido e controlador, incorporava paciência, empatia e sensibilidade. A jovem continuava sendo referência de coragem, dedicação e inteligência emocional, fortalecendo vínculos e transmitindo aprendizado cultural. O bebê, alegre e seguro, simbolizava todas as pequenas conquistas, aprendizados e momentos de conexão. Cada obstáculo, reviravolta e acontecimento contribuíram para a evolução gradual do protagonista, mostrando que felicidade e sucesso dependem de dedicação, presença e esforço contínuo. O ambiente também mudou, os quartos, áreas de lazer e espaços de convivência passaram a refletir aprendizado sensorial, cultura brasileira e atenção afetiva. Aromas de comidas típicas, sons de músicas populares e cores vibrantes integravam a rotina, reforçando a transformação do protagonista e sua conexão com a jovem e o bebê. Cada momento, cada gesto e cada aprendizado construíam uma narrativa de evolução gradual, mostrando que conquistas verdadeiras exigem esforço, dedicação e atenção contínua.
O sétimo mês de convivência trouxe desafios inesperados e aprendizados profundos para o milionário. Ele, acostumado a ter controle absoluto sobre todos os aspectos de sua vida, começou a perceber que a rotina com o bebê e a jovem empregada exigia algo que dinheiro algum poderia proporcionar: paciência, sensibilidade e presença constante. Cada gesto da jovem, cada sorriso do bebê e cada momento compartilhado serviam como lições valiosas que transformavam gradualmente sua visão de mundo. Logo na manhã do primeiro dia do mês, o protagonista acordou com o bebê rindo ao seu lado. Aquela risada leve e espontânea atravessava o quarto, enchendo o ambiente de alegria genuína. Ele observou a jovem enquanto cantava pequenas canções tradicionais, estimulando gestos, movimentos e expressões faciais do bebê. A naturalidade e simplicidade da interação despertaram nele uma admiração profunda. Ele percebeu que a dedicação, atenção e sensibilidade eram capazes de criar vínculos duradouros, algo que nenhum bem material poderia substituir. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando o protagonista tentou introduzir novos brinquedos tecnológicos para estimular o bebê. A jovem, com paciência e sabedoria, demonstrou como brincadeiras simples, músicas e gestos tinham impacto muito maior no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Essa pequena reviravolta foi crucial. O milionário entendeu que experiência, sensibilidade e atenção podem superar qualquer recurso material, ensinando-lhe uma valiosa lição de humildade e colaboração. Pouco depois, um segundo acontecimento significativo surgiu quando o protagonista recebeu uma proposta de negócios que exigia viagem imediata. Ele sentiu um conflito interno profundo. A responsabilidade profissional era importante, mas deixar o bebê e a jovem sozinhos gerava ansiedade. Essa situação trouxe uma reviravolta média, pois ele precisou aprender a confiar plenamente na jovem, reconhecendo a competência dela e a necessidade de presença e dedicação para criar um vínculo emocional saudável. Durante a preparação para a viagem, o bebê começou a demonstrar preferência clara pela jovem, buscando sua atenção constantemente. O protagonista sentiu uma mistura de ciúmes e admiração, refletindo sobre suas próprias vulnerabilidades emocionais. Essa situação representou uma terceira reviravolta média, pois revelou que nem riqueza nem status podem substituir amor, cuidado e dedicação genuína. Ele começou a internalizar que paciência, atenção e afeto contínuo são elementos essenciais para criar vínculos sólidos. Durante os dias de ausência do milionário, outro acontecimento relevante ocorreu. A jovem assumiu total responsabilidade pelo cuidado do bebê e pela manutenção da rotina da mansão. Ela lidou com imprevistos e desafios diários, mostrando habilidade, inteligência emocional e dedicação. O protagonista, acompanhando à distância, percebeu o valor real do que ela fazia. Essa experiência consolidou uma grande reviravolta emocional, demonstrando que coragem, atenção e cuidado são fundamentais para transformar vidas de forma profunda e duradoura. Um quinto acontecimento relevante ocorreu quando a jovem precisou resolver um pequeno imprevisto com o bebê que exigia improviso e decisão rápida. A situação, embora controlada, destacou para o protagonista que atenção, dedicação e presença são insubstituíveis. Ele sentiu orgulho e gratidão, percebendo que laços genuínos são construídos com esforço, paciência e compromisso emocional, e não apenas com riqueza ou poder. Quando o protagonista retornou da viagem, outro acontecimento relevante trouxe tensão. Um amigo próximo criticou sua dedicação ao bebê e à jovem empregada, sugerindo que sua atenção deveria se concentrar exclusivamente nos negócios. Essa situação gerou uma sexta reviravolta média, pois o protagonista precisou reafirmar suas prioridades e decidir que aprendizado emocional, cuidado e presença afetiva eram tão importantes quanto o sucesso profissional. Pouco depois, outro acontecimento significativo envolveu atividades educativas dentro da mansão. Seguindo os ensinamentos da jovem, o protagonista passou a participar ativamente de brincadeiras sensoriais, jogos de percepção e atividades lúdicas que estimulavam o desenvolvimento do bebê. A criança respondia com alegria e entusiasmo, reforçando a importância da presença, atenção e estímulo constante. Essa experiência gerou uma sétima reviravolta emocional, mostrando que felicidade e desenvolvimento emocional dependem de dedicação, cuidado e tempo compartilhado, e não de recursos materiais. Durante o sétimo mês, um oitavo acontecimento relevante ocorreu quando o protagonista tentou impor regras rígidas na rotina do bebê. A jovem,
com paciência, explicou que flexibilidade e atenção às necessidades da criança eram essenciais. Essa situação gerou uma pequena reviravolta, pois o milionário precisou reconhecer sua necessidade de controle e aprender a equilibrar disciplina e liberdade, compreendendo que empatia e compreensão são fundamentais na educação e no convívio diário. Outro obstáculo significativo surgiu quando o protagonista recebeu novas responsabilidades profissionais que exigiam viagens frequentes e dedicação intensa. Ele sentiu conflito entre prioridades profissionais e vínculo afetivo com o bebê e a jovem. Essa tensão gerou crescimento pessoal, pois ele precisou aprender a equilibrar carreira, compromissos e presença emocional, demonstrando esforço gradual e visível. Durante o 8º mês, um nono acontecimento relevante trouxe lição cultural e emocional. Um passeio ao bairro tradicional da cidade expôs o protagonista à riqueza cultural brasileira. Ele observou feiras, músicos, artesãos e interações comunitárias. A jovem explicou tradições, costumes e histórias locais, conectando aprendizado emocional e cultural. Durante o passeio, uma nona reviravolta grande ocorreu quando o bebê se afastou por instantes, exigindo atenção imediata da jovem. O evento consolidou a importância da vigilância, colaboração e aprendizado prático. Pouco depois, outro obstáculo relevante se apresentou. O protagonista precisava lidar com pressões sociais e expectativas familiares que contrastavam com o vínculo afetivo que estava construindo com a jovem e o bebê. Ele sentiu a necessidade de manter equilíbrio entre mundo externo e aprendizado emocional interno, enfrentando dilemas que exigiam reflexão profunda e tomada de decisão consciente. Essa situação reforçou o crescimento pessoal e a maturidade emocional do protagonista. Durante o 8º mês, o 10º acontecimento relevante envolveu a preparação de uma celebração cultural na mansão, incorporando música, dança, comidas típicas e atividades educativas para o bebê. O protagonista, orientado pela jovem, organizou os detalhes com atenção, garantindo segurança, diversão e aprendizado. Essa experiência gerou uma 10ª reviravolta grande, mostrando que colaboração, dedicação e aprendizado conjunto são fundamentais para conquistas significativas, reforçando a transformação emocional do protagonista. Ao final do capítulo, o ambiente da mansão havia mudado significativamente. Não era mais apenas um espaço de luxo, mas um local de aprendizado, convivência, experiências culturais e desenvolvimento emocional. O protagonista, que antes era rígido, distante e controlador, incorporava paciência, empatia e sensibilidade. A jovem continuava sendo referência de coragem, dedicação e inteligência emocional, fortalecendo vínculos e transmitindo aprendizado cultural. O bebê, alegre e seguro, simbolizava todas as pequenas conquistas, aprendizados e momentos de conexão afetiva. O ambiente também refletia as mudanças. Quartos, áreas de lazer e espaços de convivência foram adaptados para promover estímulos sensoriais e experiências culturais, com cores, sons e aromas típicos brasileiros integrados à rotina. Cada momento, gesto e aprendizado construíam uma narrativa de evolução gradual, mostrando que conquistas verdadeiras exigem esforço, dedicação e presença constante. Cada obstáculo, reviravolta e acontecimento contribuiu para consolidar a evolução emocional e cultural do protagonista, preparando o terreno para desafios ainda maiores nos meses seguintes. O 8º mês de convivência trouxe novas lições, desafios e oportunidades de crescimento para o milionário. Ele, acostumado a resolver problemas com dinheiro e autoridade, percebeu que o cuidado com o bebê exigia algo que nenhum recurso poderia substituir: atenção, paciência e sensibilidade. A jovem empregada, com sua experiência prática e dedicação, mostrava a cada dia que coragem, cuidado e amor genuíno transformam vidas de maneira profunda e duradoura. Logo na manhã de um dia ensolarado, o protagonista acordou com o bebê rindo em seu berço. Aquela risada espontânea atravessava o apartamento de luxo e preenchia o ambiente com energia positiva. Ele observou a jovem interagindo com a criança, ensinando pequenas canções, gestos e brincadeiras típicas da cultura brasileira. A naturalidade da interação despertou nele admiração e gratidão. Ele compreendeu que dedicação, presença e atenção constante são capazes de criar vínculos duradouros, algo que nenhum bem material poderia garantir. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando o protagonista decidiu organizar uma atividade sensorial para estimular o desenvolvimento do bebê.
Ele comprou materiais sofisticados, mas a jovem ensinou como usar elementos simples, como tecidos coloridos, sons de instrumentos tradicionais e objetos cotidianos, tornando a experiência mais eficaz e prazerosa para a criança. Essa pequena reviravolta mostrou ao milionário que atenção, paciência e criatividade têm mais impacto do que recursos materiais, consolidando o aprendizado emocional e colaboração. Pouco depois, um segundo acontecimento significativo surgiu quando o protagonista recebeu uma proposta de negócios urgente que exigia viagem imediata. Ele sentiu conflito interno, precisava cumprir compromissos profissionais, mas a ausência poderia afetar a rotina do bebê. Essa situação trouxe uma reviravolta média, pois ele precisou confiar plenamente na jovem, reconhecendo sua competência e dedicação. Esse momento consolidou lições sobre confiança, colaboração e vulnerabilidade emocional. Durante a preparação para a viagem, o bebê demonstrou preferência clara pela jovem, buscando sua atenção constantemente. O protagonista sentiu ciúmes misturados com admiração. Essa situação representou uma terceira reviravolta média, pois revelou que nem riqueza nem status podem substituir cuidado, atenção e afeto genuíno. Ele começou a internalizar que paciência, presença e dedicação contínua são fundamentais para criar vínculos sólidos e duradouros. Nos dias de ausência do protagonista, outro acontecimento relevante ocorreu: a jovem assumiu total responsabilidade pelo cuidado do bebê e pela rotina da mansão. Ela lidou com imprevistos, mudanças de horários e pequenas emergências com calma e eficiência. O milionário, acompanhando à distância, percebeu o valor real do trabalho dela e a importância de sua dedicação. Essa experiência consolidou uma grande reviravolta emocional, mostrando que coragem, atenção e cuidado transformam vidas e fortalecem vínculos. Um quinto acontecimento relevante ocorreu quando a jovem precisou lidar com um desafio relacionado ao bebê e ele se mostrou inquieto e resistente a uma atividade planejada. A jovem, com paciência e sensibilidade, adaptou a situação, mantendo o bebê seguro, envolvido e estimulado. Esse episódio reforçou a lição de que atenção, observação e dedicação genuína são mais eficazes do que qualquer recurso material ou estratégia rígida, consolidando vínculo afetivo e aprendizado mútuo. Quando o protagonista retornou da viagem, outro acontecimento relevante trouxe tensão. Um amigo próximo questionou sua dedicação ao bebê e à jovem, sugerindo que o foco deveria ser exclusivamente nos negócios. Essa situação gerou uma sexta reviravolta média, pois o milionário precisou reafirmar suas prioridades e demonstrar que aprendizado emocional, cuidado e presença afetiva são tão importantes quanto o sucesso profissional e status social. Pouco depois, outro acontecimento significativo envolveu atividades culturais dentro da mansão. Seguindo os ensinamentos da jovem, o protagonista participou de brincadeiras sensoriais, jogos de percepção e atividades lúdicas que estimulavam o desenvolvimento do bebê. A criança reagia com alegria e entusiasmo, reforçando a importância da presença, atenção e estímulo constante. Esse momento gerou uma sétima reviravolta emocional, mostrando que felicidade e desenvolvimento emocional dependem de dedicação, cuidado e tempo compartilhado, não apenas de recursos materiais. Durante o 8º mês, um 8º acontecimento relevante ocorreu quando o protagonista tentou impor regras rígidas na rotina do bebê. A jovem, com paciência, explicou que flexibilidade era essencial. Essa situação gerou uma pequena reviravolta, pois o milionário precisou reconhecer sua necessidade de controle e aprender a equilibrar disciplina e liberdade, compreendendo que empatia e sensibilidade são fundamentais na educação e na convivência diária. Outro obstáculo significativo surgiu quando o protagonista recebeu novas responsabilidades profissionais que exigiam viagens frequentes e dedicação intensa. Ele sentiu conflito entre priorizar carreira ou vínculo afetivo com o bebê e a jovem. Essa tensão exigiu reflexão, equilíbrio e tomada de decisão consciente, reforçando o crescimento pessoal, maturidade emocional e esforço visível. Durante o 8º mês, um 9º acontecimento relevante envolveu um passeio cultural no centro histórico da cidade. O protagonista e a jovem levaram o bebê para observar artesãos, músicos e a diversidade de cores e aromas típicos do local. A jovem explicou tradições, histórias e costumes brasileiros, conectando aprendizado cultural e desenvolvimento emocional. Durante o passeio, uma 9ª reviravolta grande ocorreu quando o bebê se afastou por instantes, exigindo atenção imediata da jovem.
O evento consolidou a importância da vigilância, colaboração e aprendizado prático. Pouco depois, outro obstáculo relevante se apresentou: o protagonista precisava lidar com pressões sociais e expectativas familiares que contrastavam com o vínculo afetivo que estava construindo com a jovem e o bebê. Ele sentiu a necessidade de equilibrar mundo externo e aprendizado emocional interno, enfrentando dilemas que exigiam reflexão profunda e tomada de decisão consciente. Essa situação reforçou o crescimento pessoal e a maturidade emocional do protagonista. Durante o 8º mês, o 10º acontecimento relevante envolveu a preparação de uma celebração cultural na mansão, incorporando música, dança, comidas típicas e atividades educativas para o bebê. O protagonista, orientado pela jovem, organizou os detalhes com atenção, garantindo segurança, diversão e aprendizado. Essa experiência gerou uma 10ª reviravolta grande, mostrando que colaboração, dedicação e aprendizado conjunto são fundamentais para conquistas significativas, reforçando a transformação emocional do protagonista. Ao final do capítulo, o ambiente da mansão refletia a evolução da convivência. Não era mais apenas um espaço de luxo, mas um local de aprendizado, vivências culturais e desenvolvimento emocional. O protagonista, antes rígido, distante e controlador, incorporava paciência, empatia e sensibilidade. A jovem continuava sendo referência de coragem, dedicação e inteligência emocional, fortalecendo vínculos e transmitindo aprendizado cultural. O bebê, alegre e seguro, simbolizava todas as pequenas conquistas, aprendizados e momentos de conexão afetiva. O ambiente também se transformou: os quartos, áreas de lazer e espaços de convivência foram adaptados para promover estímulos sensoriais, brincadeiras educativas e experiências culturais, com cores, sons e aromas típicos brasileiros integrados à rotina. Cada gesto, momento e aprendizado construíam uma narrativa de evolução gradual, mostrando que conquistas verdadeiras exigem esforço, dedicação e atenção contínua. Cada obstáculo, reviravolta e acontecimento consolidou a evolução emocional e cultural do protagonista, preparando o terreno para novos desafios e conquistas nos meses seguintes. O 9º mês de convivência trouxe desafios inesperados e lições profundas para o milionário. Ele, acostumado a ter controle absoluto sobre todos os aspectos de sua vida, começou a compreender que o cuidado com o bebê exigia algo que nenhum recurso financeiro poderia proporcionar: paciência, sensibilidade e presença constante. A jovem empregada, com sua experiência prática, dedicação e coragem, mostrava diariamente que atenção, amor e cuidado genuíno são capazes de transformar vidas de maneira profunda e duradoura. Na manhã de um dia ensolarado, o protagonista acordou com o bebê sorrindo em seu berço. Aquela risada, leve e espontânea, preenchia o ambiente e transmitia uma sensação de alegria que ele nunca havia experimentado. Ele observou a jovem ensinando pequenas canções, gestos e brincadeiras típicas da cultura brasileira. Cada movimento, cada gesto e cada sorriso transmitiam aprendizado e vínculo emocional. O protagonista compreendeu que dedicação, presença e atenção são ferramentas mais poderosas do que qualquer riqueza ou status. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando o protagonista decidiu organizar uma atividade sensorial dentro da mansão. Ele comprou diversos materiais sofisticados, mas a jovem mostrou que objetos simples, como tecidos coloridos, sons de instrumentos tradicionais e elementos do cotidiano, eram muito mais eficazes para estimular o desenvolvimento emocional e cognitivo do bebê. Essa pequena reviravolta ensinou ao milionário que experiência, criatividade e sensibilidade têm mais impacto do que recursos materiais, consolidando aprendizado emocional e colaboração. Pouco depois, um segundo acontecimento significativo surgiu quando o protagonista recebeu uma proposta de negócios urgente que exigia viagem imediata. Ele sentiu conflito interno, precisava cumprir compromissos profissionais, mas sua ausência poderia afetar a rotina do bebê e a dinâmica que estava sendo construída com a jovem. Essa situação trouxe uma reviravolta média, pois ele precisou confiar plenamente na jovem, reconhecendo sua competência, dedicação e capacidade de manter o bebê seguro e feliz. Esse momento consolidou lições sobre confiança, colaboração e vulnerabilidade emocional. Durante a preparação para a viagem, o bebê demonstrou preferência pela jovem, buscando constantemente sua atenção. O protagonista sentiu ciúmes e ao mesmo tempo admiração.
Essa terceira reviravolta média revelou que nem riqueza nem status podem substituir cuidado, atenção e afeto genuíno. Ele começou a internalizar que paciência, presença e dedicação contínua são fundamentais para criar vínculos sólidos e duradouros. Nos dias em que o protagonista esteve ausente, outro acontecimento relevante ocorreu. A jovem assumiu total responsabilidade pelo cuidado do bebê e pela organização da rotina da mansão. Ela lidou com imprevistos, mudanças de horários e pequenas emergências com calma e eficiência. O milionário, acompanhando à distância, percebeu o valor real do trabalho dela e a importância de sua dedicação. Essa experiência consolidou uma grande reviravolta emocional, mostrando que coragem, atenção e cuidado transformam vidas e fortalecem vínculos. Um quinto acontecimento relevante aconteceu quando a jovem precisou lidar com um desafio inesperado envolvendo o bebê, e ele estava inquieto e resistente a uma atividade planejada. A jovem, com paciência e sensibilidade, adaptou a situação, garantindo segurança, envolvimento e aprendizado. Esse episódio reforçou a lição de que atenção, observação e dedicação genuína são mais eficazes do que qualquer recurso material ou estratégia rígida, consolidando vínculo afetivo e aprendizado mútuo. Quando o protagonista retornou da viagem, outro acontecimento relevante trouxe tensão. Um amigo próximo criticou sua dedicação ao bebê e à jovem empregada, sugerindo que sua atenção deveria se concentrar exclusivamente nos negócios. Essa situação gerou uma sexta reviravolta média, pois o milionário precisou reafirmar suas prioridades e mostrar que aprendizado emocional, cuidado e presença afetiva eram tão importantes quanto o sucesso profissional e status social. Pouco depois, outro acontecimento significativo envolveu atividades culturais dentro da mansão. Seguindo os ensinamentos da jovem, o protagonista participou de brincadeiras sensoriais, jogos de percepção e atividades lúdicas que estimulavam o desenvolvimento do bebê. A criança reagia com alegria e entusiasmo, reforçando a importância da presença, atenção e estímulo constante. Esse momento gerou uma sétima reviravolta emocional, mostrando que felicidade e desenvolvimento emocional dependem de dedicação, cuidado e tempo compartilhado, e não de recursos materiais. Durante o 9º mês, um oitavo acontecimento relevante ocorreu quando o protagonista tentou impor regras rígidas na rotina do bebê. A jovem, com paciência, explicou que flexibilidade era essencial. Essa situação gerou uma pequena reviravolta, pois o milionário precisou reconhecer sua necessidade de controle e aprender a equilibrar disciplina e liberdade, compreendendo que empatia e sensibilidade são fundamentais na educação e na convivência diária. Outro obstáculo significativo surgiu quando o protagonista recebeu novas responsabilidades profissionais que exigiam viagens frequentes e dedicação intensa. Ele sentiu conflito entre priorizar carreira ou vínculo afetivo com o bebê e a jovem. Essa tensão exigiu reflexão, equilíbrio e tomada de decisão consciente, reforçando o crescimento pessoal, maturidade emocional e esforço visível. Durante o 9º mês, um nono acontecimento relevante envolveu um passeio cultural no centro histórico da cidade. O protagonista e a jovem levaram o bebê para observar artesãos, músicos e a diversidade de cores e aromas típicos do local. A jovem explicou tradições, histórias e costumes brasileiros, conectando aprendizado cultural e desenvolvimento emocional. Durante o passeio, uma nona reviravolta grande ocorreu quando o bebê se afastou por instantes, exigindo atenção imediata da jovem. O evento consolidou a importância da vigilância, colaboração e aprendizado prático. Pouco depois, outro obstáculo relevante se apresentou. O protagonista precisava lidar com pressões sociais e expectativas familiares que contrastavam com o vínculo afetivo que estava construindo com a jovem e o bebê. Ele sentiu a necessidade de equilibrar mundo externo e aprendizado emocional interno, enfrentando dilemas que exigiam reflexão profunda e tomada de decisão consciente. Essa situação reforçou o crescimento pessoal e a maturidade emocional do protagonista. Durante o 9º mês, o 10º acontecimento relevante envolveu a preparação de uma celebração cultural na mansão, incorporando música, dança, comidas típicas e atividades educativas para o bebê. O protagonista, orientado pela jovem, organizou os detalhes com atenção, garantindo segurança, diversão e aprendizado. Essa experiência gerou uma 10ª reviravolta grande, mostrando que colaboração, dedicação e aprendizado conjunto são fundamentais para conquistas significativas, reforçando a transformação emocional do protagonista. Ao final do capítulo,
o ambiente da mansão refletia a evolução da convivência. Não era mais apenas um espaço de luxo, mas um local de aprendizado, vivências culturais e desenvolvimento emocional. O protagonista, antes rígido, distante e controlador, incorporava paciência, empatia e sensibilidade. A jovem continuava sendo referência de coragem, dedicação e inteligência emocional, fortalecendo vínculos e transmitindo aprendizado cultural. O bebê, alegre e seguro, simbolizava todas as pequenas conquistas, aprendizados e momentos de conexão afetiva. O ambiente também se transformou, quartos, áreas de lazer e espaços de convivência foram adaptados para promover estímulos sensoriais, brincadeiras educativas e experiências culturais, com cores, sons e aromas típicos brasileiros integrados à rotina. Cada gesto, momento e aprendizado construíam uma narrativa de evolução gradual, mostrando que conquistas verdadeiras exigem esforço, dedicação e atenção contínua. Cada obstáculo, reviravolta e acontecimento consolidou a evolução emocional e cultural do protagonista, preparando o terreno para os capítulos finais da história. O 10º mês de convivência trouxe ao milionário experiências profundas que desafiaram sua rotina e suas crenças. Ele, acostumado a lidar com o mundo através de planejamento, autoridade e recursos materiais, começou a perceber que o cuidado com o bebê exigia algo totalmente diferente: sensibilidade, paciência e presença constante. A jovem empregada continuava mostrando, com dedicação e coragem, que atenção, carinho e cuidado genuíno são capazes de transformar vidas de maneira profunda e duradoura. Logo no início do mês, o protagonista acordou com o bebê sorrindo ao seu lado. Aquela risada leve e espontânea preenchia o ambiente, enchendo o quarto de energia positiva. Ele observou a jovem ensinando pequenas canções, gestos e brincadeiras típicas da cultura brasileira. Cada gesto, cada sorriso e cada interação transmitiam aprendizado e vínculo emocional. O protagonista compreendeu que presença, dedicação e atenção constante são ferramentas mais poderosas do que qualquer riqueza ou status social. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando o protagonista decidiu criar um espaço de leitura e descoberta para o bebê dentro da mansão. Ele adquiriu livros sofisticados, mas a jovem mostrou que objetos simples, histórias tradicionais e canções populares tinham muito mais impacto no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Essa pequena reviravolta demonstrou ao milionário que experiência, sensibilidade e atenção têm mais efeito do que recursos materiais, consolidando aprendizado emocional e colaboração. Pouco depois, um segundo acontecimento significativo ocorreu quando o protagonista recebeu uma proposta de negócios urgente que exigia viagem imediata. Ele sentiu conflito interno, a necessidade profissional contrastava com o vínculo emocional que estava construindo com o bebê e a jovem. Essa situação trouxe uma reviravolta média, pois ele precisou confiar plenamente na jovem, reconhecendo sua competência e dedicação para manter a rotina segura e estimulante. Esse momento consolidou lições sobre confiança, colaboração e vulnerabilidade emocional. Durante a preparação para a viagem, o bebê começou a demonstrar preferência pela jovem, buscando sua atenção constantemente. O protagonista sentiu ciúmes misturados com admiração. Essa terceira reviravolta média mostrou que nem riqueza nem status podem substituir cuidado, atenção e afeto genuíno. Ele começou a internalizar que paciência, presença e dedicação contínua são essenciais para criar vínculos sólidos e duradouros. Nos dias em que esteve ausente, outro acontecimento relevante ocorreu: a jovem assumiu total responsabilidade pelo cuidado do bebê e pela manutenção da rotina da mansão. Ela lidou com imprevistos, mudanças de horários e pequenas emergências com calma e eficiência. O milionário, acompanhando à distância, percebeu o valor real do trabalho dela e a importância de sua dedicação. Essa experiência consolidou uma grande reviravolta emocional, mostrando que coragem, atenção e cuidado transformam vidas e fortalecem vínculos. 1/5. Acontecimento relevante envolveu um desafio inesperado: o bebê estava inquieto e resistente a uma atividade planejada. A jovem, com paciência e sensibilidade, adaptou a situação garantindo segurança, envolvimento e aprendizado. Esse episódio reforçou a lição de que atenção, observação e dedicação genuína são mais eficazes do que recursos materiais ou estratégias rígidas, consolidando vínculo afetivo e aprendizado mútuo.
Quando o protagonista retornou da viagem, outro acontecimento relevante trouxe tensão. Um amigo próximo criticou sua dedicação ao bebê e à jovem, sugerindo que o foco deveria ser exclusivamente nos negócios. Essa situação gerou uma sexta reviravolta média, pois o milionário precisou reafirmar suas prioridades e demonstrar que aprendizado emocional, cuidado e presença afetiva são tão importantes quanto o sucesso profissional e status social. Pouco depois, outro acontecimento significativo envolveu atividades culturais dentro da mansão. Seguindo os ensinamentos da jovem, o protagonista participou de brincadeiras sensoriais, jogos de percepção e atividades lúdicas que estimulavam o desenvolvimento do bebê. A criança reagia com alegria e entusiasmo, reforçando a importância da presença, atenção e estímulo constante. Esse momento gerou uma sétima reviravolta emocional, mostrando que felicidade e desenvolvimento emocional dependem de dedicação, cuidado e tempo compartilhado, e não de recursos materiais. Durante o 10º mês, um oitavo acontecimento relevante ocorreu quando o protagonista tentou impor regras rígidas na rotina do bebê. A jovem, com paciência, explicou que flexibilidade era essencial. Essa situação gerou uma pequena reviravolta, pois o milionário precisou reconhecer sua necessidade de controle e aprender a equilibrar disciplina e liberdade, compreendendo que empatia e sensibilidade são fundamentais na educação e na convivência diária. Outro obstáculo significativo surgiu quando o protagonista recebeu novas responsabilidades profissionais que exigiam viagens frequentes e dedicação intensa. Ele sentiu conflito entre priorizar carreira ou vínculo afetivo com o bebê e a jovem. Essa tensão exigiu reflexão, equilíbrio e tomada de decisão consciente, reforçando o crescimento pessoal, maturidade emocional e esforço visível. Durante o 10º mês, um nono acontecimento relevante envolveu um passeio cultural no bairro histórico da cidade. O protagonista e a jovem levaram o bebê para observar artesãos, músicos e a diversidade de cores e aromas típicos do local. A jovem explicou tradições, histórias e costumes brasileiros, conectando aprendizado cultural e desenvolvimento emocional. Durante o passeio, uma nona reviravolta grande ocorreu quando o bebê se afastou por instantes, exigindo atenção imediata da jovem. O evento consolidou a importância da vigilância, colaboração e aprendizado prático. Pouco depois, outro obstáculo relevante se apresentou. O protagonista precisava lidar com pressões sociais e expectativas familiares que contrastavam com o vínculo afetivo que estava construindo com a jovem e o bebê. Ele sentiu a necessidade de equilibrar mundo externo e aprendizado emocional interno, enfrentando dilemas que exigiam reflexão profunda e tomada de decisão consciente. Essa situação reforçou o crescimento pessoal e a maturidade emocional do protagonista. Durante o 10º mês, o 10º acontecimento relevante envolveu a preparação de uma celebração cultural na mansão, incorporando música, dança, comidas típicas e atividades educativas para o bebê. O protagonista, orientado pela jovem, organizou os detalhes com atenção, garantindo segurança, diversão e aprendizado. Essa experiência gerou uma 10ª reviravolta grande, mostrando que colaboração, dedicação e aprendizado conjunto são fundamentais para conquistas significativas, reforçando a transformação emocional do protagonista. Ao final do capítulo, a mansão refletia a evolução da convivência. Não era mais apenas um espaço de luxo, mas um local de aprendizado, vivências culturais e desenvolvimento emocional. O protagonista, antes rígido, distante e controlador, incorporava paciência, empatia e sensibilidade. A jovem continuava sendo referência de coragem, dedicação e inteligência emocional, fortalecendo vínculos e transmitindo aprendizado cultural. O bebê, alegre e seguro, simbolizava todas as pequenas conquistas, aprendizados e momentos de conexão afetiva. O ambiente também se transformou. Quartos, áreas de lazer e espaços de convivência foram adaptados para promover estímulos sensoriais, brincadeiras educativas e experiências culturais, com cores, sons e aromas típicos brasileiros integrados à rotina. Cada gesto, momento e aprendizado construíam uma narrativa de evolução gradual, mostrando que conquistas verdadeiras exigem esforço, dedicação e atenção contínua. Cada obstáculo, reviravolta e acontecimento consolidou a evolução emocional e cultural do protagonista, preparando o terreno para o capítulo final da história. O 11º mês marcou o ápice de todas as mudanças, aprendizados e vínculos construídos pelo milionário, pela jovem empregada e pelo bebê.
Ele, antes rígido, distante e centrado apenas no controle e no sucesso material, agora compreendia que o verdadeiro valor da vida estava nos momentos compartilhados, na dedicação e no amor genuíno. O bebê, cada vez mais seguro, alegre e curioso, simbolizava a evolução emocional e a alegria que permeava a mansão. A jovem, com coragem, sensibilidade e inteligência emocional, era o elo que mantinha o equilíbrio, transformando o espaço de luxo em um lar de aprendizado, cultura e afeto. Logo na primeira manhã do mês, o protagonista despertou com o bebê sorrindo ao seu lado, segurando suas mãos e observando cada gesto com curiosidade. O brilho nos olhos da criança refletia segurança, confiança e alegria. O milionário sentiu uma onda de emoção que jamais havia experimentado. Ele compreendeu que sua vida havia mudado de maneira irrevogável, na presença da jovem, o carinho dedicado ao bebê e a experiência de compartilhar momentos simples e genuínos haviam transformado sua visão de mundo. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando o protagonista decidiu preparar uma surpresa especial para a jovem e o bebê. Ele planejou um espaço de brincadeiras, aprendizado e cultura dentro da mansão, com cores vibrantes, sons de músicas tradicionais e objetos sensoriais que estimulassem a curiosidade da criança. A jovem ajudou na organização, sugerindo atividades baseadas em suas experiências e na cultura brasileira. Essa pequena reviravolta reforçou a importância da colaboração, da atenção e do cuidado mútuo. Pouco depois, um segundo acontecimento significativo ocorreu quando o protagonista percebeu que havia desenvolvido uma conexão emocional profunda com a jovem. Ele sentiu admiração, respeito e gratidão, mas também uma vulnerabilidade que jamais havia experimentado. Essa situação trouxe uma reviravolta média, pois ele precisou lidar com emoções desconhecidas, reconhecendo que sentimentos genuínos não podem ser comprados ou controlados. Durante o decorrer do mês, o bebê começou a mostrar sinais de aprendizado mais avançado, imitava canções, repetia gestos e respondia a estímulos com entusiasmo. A jovem, com paciência e dedicação, guiava cada atividade, reforçando a importância de atenção, cuidado e estímulo constante. Essa terceira reviravolta média mostrou ao protagonista que cada conquista exigia esforço, presença e comprometimento, consolidando sua transformação emocional. Um quarto acontecimento relevante envolveu a participação do protagonista em atividades culturais fora da mansão, visitando feiras, museus e espaços comunitários típicos do Brasil. Ele e a jovem levaram o bebê para explorar cores, sons e aromas característicos, promovendo aprendizado, diversão e conexão emocional. Durante o passeio, uma quarta reviravolta significativa ocorreu quando um evento imprevisto exigiu atenção imediata da jovem para proteger e acalmar o bebê, reforçando a importância de vigilância e colaboração constante. Pouco depois, outro obstáculo surgiu, o protagonista recebeu uma proposta de negócios que exigia mudanças temporárias em sua rotina e viagens frequentes. Ele sentiu conflito interno, priorizar carreira significava abrir mão de momentos valiosos com o bebê e a jovem. Esse desafio exigiu reflexão, tomada de decisão consciente e equilíbrio entre vida profissional e vínculos afetivos. A superação desse obstáculo foi uma quinta reviravolta significativa, pois consolidou sua maturidade emocional e reforçou a importância do aprendizado contínuo sobre cuidado e presença. Durante o 11º mês, um sexto acontecimento relevante envolveu um desafio na rotina da mansão, o bebê apresentou inquietação em atividades planejadas. A jovem adaptou cada situação com criatividade, mantendo a segurança, o aprendizado e a diversão da criança. Esse episódio gerou uma sexta reviravolta emocional, mostrando que atenção, paciência e observação superam qualquer recurso material. O protagonista, ao presenciar a habilidade da jovem, compreendeu o valor do esforço genuíno e da dedicação emocional. Outro acontecimento importante foi a decisão do milionário de participar ativamente das tarefas diárias, ajudando a jovem nas atividades com o bebê e na organização do lar. Ele passou a dedicar tempo real, atenção e cuidado, mostrando presença constante e fortalecendo vínculos. Essa participação consolidou uma sétima reviravolta emocional, reforçando que o verdadeiro sucesso não está apenas em bens materiais, mas em presença, amor e dedicação. Pouco depois, um oitavo acontecimento relevante ocorreu quando o protagonista decidiu compartilhar com o bebê experiências culturais mais profundas, como músicas populares, contação de histórias e pequenas receitas típicas.
O bebê respondia com alegria, curiosidade e entusiasmo, enquanto o milionário sentia orgulho e gratidão. Essa situação gerou uma pequena reviravolta, mostrando que aprendizado e vínculo emocional exigem dedicação, atenção e presença contínua. Durante o 11º mês, um nono acontecimento relevante envolveu um passeio especial à comunidade local. O protagonista e a jovem levaram o bebê para conhecer vizinhos, feirantes e músicos da região. A jovem explicava tradições e histórias, conectando aprendizado cultural e emocional. Durante o passeio, uma nona reviravolta grande ocorreu quando o bebê se afastou por instantes, exigindo atenção imediata da jovem. O evento consolidou a importância da colaboração, vigilância e aprendizado prático na construção de vínculos seguros e duradouros. O 10º acontecimento relevante envolveu a preparação de uma grande celebração dentro da mansão, reunindo familiares e amigos próximos. O protagonista, a jovem e o bebê participaram ativamente da organização, decoração, comida típica, música e atividades educativas foram cuidadosamente planejadas. A celebração foi um sucesso, trazendo alegria, aprendizado e emoção para todos. Essa 10ª reviravolta grande consolidou a transformação do protagonista, dele não era mais apenas um milionário controlador, mas alguém capaz de se conectar emocionalmente, amar e aprender com dedicação e presença constante. Ao final do capítulo, o protagonista, a jovem e o bebê estavam mais unidos do que nunca. A mansão refletia essa mudança, cores, sons, aromas e organização criavam um ambiente de aprendizado, cultura e afeto. O protagonista, antes rígido e distante, agora incorporava paciência, empatia, sensibilidade e alegria genuína. A jovem continuava sendo referência de coragem, dedicação e inteligência emocional, mantendo vínculos sólidos e transmitindo aprendizado cultural. O bebê, seguro, curioso e feliz, simbolizava todas as conquistas, superações e momentos de conexão afetiva. O ambiente, transformado, promovia estímulos sensoriais, atividades educativas e experiências culturais. Cada gesto, momento e aprendizado construía uma narrativa de evolução gradual, mostrando que conquistas verdadeiras exigem esforço, dedicação e presença constante. Todos os obstáculos, reviravoltas e acontecimentos contribuíram para consolidar a evolução emocional e cultural do protagonista, da jovem e do bebê. O sucesso e a felicidade foram alcançados de forma gradual, com esforço visível, dedicação contínua e vínculo afetivo sólido. O final da história foi emocionante. O milionário olhou para o bebê e para a jovem, sentindo uma gratidão profunda e a certeza de que suas vidas haviam mudado para sempre. O bebê sorria, a jovem o observava com carinho, e o protagonista se emocionava ao perceber que amor, presença e dedicação genuína são conquistas maiores do que qualquer riqueza material. Eles agora formavam uma família unida, conectada por laços afetivos, aprendizado mútuo e momentos inesquecíveis. A história, ambientada no Brasil, incorporava elementos culturais como música popular, culinária típica, cores vibrantes, festivais e tradições locais, que impactaram diretamente as decisões dos personagens e fortaleceram vínculos emocionais. Cada obstáculo enfrentado e cada vitória conquistada teve um custo, o tempo investido, a paciência, a vulnerabilidade emocional e o esforço constante. A trajetória de todos os personagens demonstrou que a verdadeira felicidade é construída com dedicação, presença, amor e aprendizado mútuo. Ao final, o protagonista compreendeu que a riqueza material era apenas uma ferramenta, enquanto a verdadeira riqueza residia nas relações humanas, na cultura, na dedicação e no amor compartilhado. O bebê crescia seguro e alegre, cercado por afeto, estímulo e aprendizado cultural. A jovem, valorizada e respeitada, continuava a ser referência de coragem, sensibilidade e inteligência emocional. Todos juntos celebravam a vida, a conexão e o aprendizado, criando uma história de superação, amor e felicidade que permaneceria para sempre. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Coragem nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.